Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou a Marcela Rau e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês. Governador, primeiro eu gostaria de expressar minha solidariedade profunda ao povo gaúcho diante dessa tragédia que acometeu e agora vocês estão nesse trabalho de reconstrução. E eu queria saber qual que é a situação do Estado hoje, passado esse pico, né, da tragédia climática. Foi no final do mês de abril, primeiros dias do mês de maio, que a gente teve os momentos mais críticos e é importante que as pessoas, né, eu sei que muita gente já consumiu a informação por tantas frentes, mas para destacar que a extensão, né, territorial que alcançou esse evento climático é o que torna ele o maior desastre do Brasil. Não em número de mortes, ainda bem, né, mas que nós conseguimos evitar muitas perdas de vidas. Mas em termos de impacto econômico, impacto nas cidades, impacto de pessoas impactadas, é o maior do Brasil, segundo as análises de dados de consultorias que estão nos dando suporte para comparar, inclusive, com outras situações do Brasil, e até um dos maiores do mundo. Pegou da região central do estado, em direção à região dos vales, Serra Gaúcha, até chegar na região metropolitana e ainda atingir municípios da região sul por conta do que é a situação das nossas bacias hidrográficas no estado. Você tem um grande rio, o Jacuí, que recebe contribuições de rios como o Taquari e que trazem depois toda essa água em direção ao Lago Guaíba, né, e dali para a Lagoa dos Patos, e ainda tem outros rios como o Gravataí, o Sinos e o Caí, e a chuva foi muito intensa, choveu em uma semana praticamente 2/3 da chuva esperada para o ano inteiro em praticamente todas essas localidades, né? Alguns lugares um pouco a mais, outros lugares um pouco a menos, mas choveu muito em todos esses lugares onde esses rios todos levam para a região de Porto Alegre, depois ali em Guaíba, no Lago Guaíba, esses rios. Então ali, o que acontece? Essa água toda subiu e ficou muito tempo em níveis elevados, como é de se esperar, inclusive, dentro de uma circunstância como essa. O lago e a lagoa dos Patos, ela acabam retendo essa água mais tempo por conta da faixa mais estreita de um mês, para né, sair. acima da cota de inundação. Foi praticamente um mês, um pouco a mais, um pouco a menos, mas enfim, que essa água ficou, aí depois todo o esforço para tirar essa água, bombear essa água, né, porque os sistemas de contenção de cheias na região metropolitana, seja para Canoas, ou seja para Porto Alegre, ou para outros municípios como São Leopoldo, acabaram não resistindo a esse volume de águas, e aí depois que a água transpôs o sistema, tirar a água de dentro das cidades passou a ser um desafio, porque o que era para proteger acabou sendo um obstáculo no escoamento dessas águas. Então, esse foi um grande desafio. Bom, mas as águas todas já baixaram, naturalmente as cidades passam por um desafio de limpeza urbana ainda, porque a quantidade de entulhos é monumental nessas cidades, áreas muito adensadas na região metropolitana especialmente, então ainda estão num esforço grande de limpeza. O Estado busca ajudar com recursos para a contratação de maquinário, cede maquinário também em contratos que o Estado tem para poder ajudar nessa limpeza, mas é um desafio muito grande, especialmente para alguns municípios. As pessoas vão retornando às suas casas onde isso é possível e buscando se restabelecer, e também contam com apoios de auxílios do governo federal e do governo do Estado para poder adquirir itens, e as empresas que foram diretamente atingidas também fazem um grande esforço para retomar. E a falta do aeroporto de Porto Alegre é um dos grandes desafios, né? A gente tem um grande esforço para poder buscar ter voos para outros aeroportos no interior, mas não é a mesma coisa e mesmo assim também em condições ainda muito limitadas. E já tem previsão de reabertura? A semana que nós temos agora, do dia 15 de julho, é a expectativa de ter uma reunião com os laudos técnicos, o governo federal, que é o concedente do aeroporto, e a concessionária, que é a Fraport, para ajustar finalmente a partir desses laudos, desses relatórios técnicos, o que venha a acontecer com o aeroporto, quais são as obras que precisam ser feitas especialmente na pista para poder retomá-lo. Há uma expectativa, e é isso que nós insistimos, para que consiga até outubro haver uma reabertura, ainda que parcial, de voos, mas é muito importante retomar. Veja que a gente tenha
A gente teve em abril de 2024, no estado todo, 2.800 voos acontecendo no estado. Nós tivemos em junho 400 voos acontecendo no estado. Nossa. É algo muito duro do ponto de vista econômico, essa limitação de voos. Eu visitei cada uma das companhias aéreas, insisti com eles em outros aeroportos, já conseguimos anúncios de novos voos para Pelotas, para Caxias do Sul. Agora a base aérea de Canoas também consegue dobrar praticamente a sua capacidade de voos diários, mas mesmo assim sai de 7 para 13 voos diários, quando o aeroporto de Porto Alegre fazia 80 voos diários, pelo menos, né? Então é uma realidade bastante desafiadora essa para o Estado. Bom, e como é que tem sido o empenho do governo federal, né? Porque logo quando começou, foi o pico da tragédia, tiveram muitos anúncios, promessas. Eu queria saber como é que está essa relação e essa entrega mesmo, de fato, acontecendo do governo federal dessa ajuda. Bom, vamos lá, Marcela. Assim, o presidente Lula esteve no Rio Grande do Sul, se não me engano, 4 vezes. Foi importante. Acho que o gesto, a ida, levou ministros, levou o presidente do Senado, o presidente da Câmara. Acho que é importante, né? Ele demonstrou essa disposição de ir lá ver em loco. Depois disso, se sucederam vários anúncios por parte do governo federal, sempre com muitos bilhões sendo envolvidos nos anúncios. E muita propaganda também, né? Muito comercial. O Estado está vendo muita anúncio publicitário das ações do governo federal. Eu vejo diálogo, eu vejo até sensibilidade, vejo um interesse em ajudar, mas a ajuda efetivamente não chega como a propaganda mostra. E como muitas vezes as falas são colocadas. Isso incomoda, porque está em descompasso com a vida real das pessoas. Por exemplo, o governo, a gente insistiu muito para que tivesse um programa de manutenção de emprego e renda. E esse programa de manutenção de emprego e renda, nós entendemos que, olha, pega o que foi feito na pandemia, funcionou bem. O país, quando teve paralisação de atividades econômicas, já experimentou soluções emergenciais para poder atender as necessidades das empresas que estavam sem faturamento. Já tem sistema funcionando, tem legislação, funcionou bem, pega e aplica agora. Não quiseram fazer, né? Resolveram criar uma coisa diferente. Mas qual foi a justificativa? Não teve justificativa, né? Não teve justificativa. Resolveram criar algo de diferente. Aliás, eu insisti em ter uma reunião com o ministro Marinho, não consegui ser recebido por ele em Brasília. O ministro foi ao Rio Grande do Sul, junto com o presidente Lula, numa oportunidade que, inclusive, eu peguei a carona, porque eu estava em Brasília, não sabia que o presidente ia tomar essa decisão de ir ao Rio Grande do Sul, e aí peguei a carona para voltar ao Rio Grande do Sul com eles. No próprio voo, conversei e não me falei que era importante ter um programa para isso, e eles não me comunicaram nada que anunciariam. E ao chegar ao Rio Grande do Sul, anunciaram o programa. Tá bom, tudo bem. Não querem compartilhar comigo o que estão pensando? Faz parte do processo político. Embora eu acho que deveríamos poder sentar, conversar, maturar, mastigar o programa melhor, ver se ele vai atender, para que ele consiga atender o propósito. O que aconteceu? Chegaram lá, anunciaram um programa para atender 400 mil trabalhadores. Segundo eles, a um custo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. As informações que eu tenho é que este programa está, nesse momento, contemplando 80 mil trabalhadores, dos mais de 400 mil que se propunha a auxiliar, com cerca de 100 a 130 milhões de reais de custo. Ou seja, 10% do que foi anunciado. Porque não está conseguindo ser acessado. Pelo menos metade ou quase a metade das empresas que pediram para acessar o programa não conseguiram ser contempladas. E está o programa restrito a quem está nas manchas de inundação, dos alagamentos, quando muitas empresas foram afetadas sem estarem diretamente nas manchas de inundação. Por exemplo, hotelaria. Hotelaria na Serra Gaúcha, sem o aeroporto de Porto Alegre, durante o mês de maio e o mês de junho, foram duramente afetados. Agora até estão recuperando. Tudo alagado, quem que vai querer ir viajar? Bom, ninguém que... Naquele momento o Rio Grande do Sul era um risco para as pessoas, né? Então as pessoas não estavam indo, o turismo interno também, né? Absolutamente inexistente. Agora está voltando, especialmente um turismo interno, que ajuda nos finais de semana, mas o turista de fora que ia ao Rio Grande do Sul para passar mais dias, né, nesses espaços, nesses locais, ainda é muito pouco em relação ao que é necessário. Então essas empresas estão muito afetadas, precisam acessar também o programa, mas até agora ele não foi liberado para essas empresas.
e aí as demissões acontecem, as demissões começam a acontecer. Então, Pelo que eu tô vendo, então tem um descompasso aí, né? Porque logo no início vocês estavam caminhando juntos, né? Tava uma parceria que parecia que estava dando super certo do governo federal com o governo estadual. Marcela, eu digo o seguinte, olha, elogiar e agradecer não significa aderir ao governo. Reclamar e demandar não significa ser oposição. Vamos colocar isso aqui, você não está dizendo nada disso, eu sei, mas é porque as pessoas hoje, as redes sociais são impiedosas. Cada grupo faz o corte que quiser para atender ao seu propósito. Se eu elogiar, agradecer e estou trabalhando com o presidente sobre o assunto do Estado, porque afinal sou governador e eu trabalho com o presidente que o povo brasileiro escolheu, não faltam aqueles grupos que venham atacar dizendo que é absurdo, Eduardo, não pode tratar com essa pessoa. Gente, é o presidente legitimamente eleito, eu vou trabalhar com ele. Se de outro lado a gente critica, reclama, demanda, mostra que está insuficiente, aí vem outro grupo para bater, para dizer que que absurdo, está sendo ingrato, ou isso ou aquilo. E é muito simples, olha, o Estado do Rio Grande do Sul sofreu e sofre, né, com um evento climático, como eu disse, que foi o de maior impacto que o Brasil já viu. É importante que as pessoas tenham essa noção. O que aconteceu no Rio Grande do Sul atingiu milhões de pessoas, né, tirou a vida de talvez 200 pessoas, porque ainda temos muitos desaparecidos. Chegamos a ter mais de 80 mil desabrigados, 500 mil de desalojados no estado. E muitas empresas, milhares e milhares de empresas atingidas num estado que já, né, tinha suas dificuldades anteriores, que a gente vem buscando suprir, por conta das questões fiscais anteriores, mas que tem desafios anteriores à calamidade que agora se agrava com essa calamidade. E o governo federal, como eu disse, eu vejo sensibilidade, acho que eu não desconfio das intenções, acho que o presidente Lula quer ajudar. Mas as ajudas não estão se tornando efetivas. E aí eu vejo falas, talvez premidos por conta dessa polarização, a tentar mostrar que estão fazendo, falas que não estão correspondendo à realidade, né? O caso da suspensão da dívida do Estado com a União. Falo que o Estado está tendo uma folga, eu vi uma entrevista do ministro Pimenta falando uma coisa que não é verdade. Que o Estado vai ter uma folga de 24 bilhões de reais nas suas contas. E não é verdade. Vamos lá. O Estado vai deixar de pagar a dívida para a União, mas ele é obrigado a pegar esse valor que pagaria a União e coloca num fundo para investimentos em ações de reconstrução, conforme a lei de disciplina. Em primeiro lugar, a gente está aguardando ainda o regramento por parte do governo federal do que ele considera os investimentos em ações de reconstrução. Porque, dependendo do que o Ministério da Fazenda, o governo federal vier a dizer, determinados tipos de despesas, repassar recurso para famílias pobres não é investimento. Locar maquinário para prefeituras, ajudar as prefeituras a alocar maquinário, é custeio, também não é investimento. Construir um dique de proteção a uma cidade não é reconstrução, porque então aquele dique não existia. Engessado, de acordo com a gente ainda está no limbo sobre o que afinal pode ser usado. Nós estamos usando, nós estamos fazendo, né, e aplicando toda a transparência, cuidando para que esse recurso seja prestado contas devidamente. Mas se daqui a pouco o governo federal disser, não, mas isso aqui que você usou não consideramos que se enquadra, a gente vai ter que repor isso, vamos ter que usar do nosso dinheiro, do Estado, e a nossa receita despencou. É importante lembrar, a nossa receita caiu mais de 20% desde maio para cá. Então as receitas correntes do Estado despencaram e até agora, ao contrário do que o governo federal fez na pandemia, não houve ainda sinalização de que vai ter reposição da perda de arrecadação que o Estado teve e que os municípios estão tendo também. Os prefeitos foram a Brasília, encheram o salão verde da Câmara dos Deputados, fizeram manifestação, foram aos presidentes do Congresso, porque estão desesperados com a perda de arrecadação. E na questão da dívida que eu falava, a gente deixa de pagar para a União, mas bota neste fundo, e neste fundo, na verdade, a gente usa para essas questões de reconstrução, mas todo esse dinheiro, depois, os valores são incorporados ao estoque da dívida. Então o Estado vai pagar esta conta ao longo dos anos seguintes, depois da suspensão, descontado
os juros. Isso sim, isso o governo federal encaminhou nessa lei. Os juros estarão descontados. Que equivale a quanto? Que vão equivaler a 12 bilhões de reais. Então, na verdade, são cerca de 11 bilhões que o Estado aloca nesse fundo e depois paga ao longo dos anos seguintes do contrato da dívida. E esses 12 a 13 bilhões é que são efetivamente perdoados dos juros da dívida. Dívida essa que também merece uma discussão, a gente pode até conversar sobre isso, porque está na pauta também agora com o Senado, esse tema da dívida. Mas o primeiro passo é o seguinte, não é uma folga que a gente tenha para já, porque esse ano a gente deixa de pagar 1 bilhão e 800 milhões de reais da dívida, mas coloco no fundo, e esse fundo não é para me dar folga, porque ele é para custear as despesas extraordinárias que eu tenho. De outro lado, no meu orçamento, na minha receita, eu estou com ela despencando por conta dos efeitos da calamidade. Então, tudo que eu tenho que suportar de despesas ordinárias, não ligadas à calamidade, que já estavam previstas, eu estou com menos dinheiro para cobrir isso. Uhum. E este fundo não é uma folga, porque eu estou sendo pressionado por outras demandas que não estavam previstas. Então, então o que eu estou trazendo aqui vamos lá, eu converso com o ministro Pimenta, tenho boas conversas, bom diálogo com ele, mas me está incomodando especialmente os gaúchos, muito anúncio, muita propaganda, muita fala e a efetividade ainda pouca, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, é isso que a gente apela ao governo federal, para que esse descompasso não gere uma frustração ainda maior. Se tem problema e tem dificuldades, a máquina pública é burocrática, é difícil de enfrentar, então que cuide nas suas afirmações para não gerar expectativas desmedidas. Né? Agora, o senhor falou do ministro Paulo Pimenta, né, a criação que foi feita dessa Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, que é uma ponte, né, com o governo estadual. Eu queria saber, essa ponte está funcionando? Essa secretaria é efetiva, né? O papel do ministro Pimenta tem ajudado ou não tanto quanto o Estado gostaria? Pelo que pude perceber, este ministério, na condição de Secretaria Executiva de Apoio à Reconstrução, não tem um orçamento para fazer a reconstrução. Então, ela é um apoio à reconstrução. O que acaba... É só uma ponte. É uma ponte, acaba sendo despachante, né, das demandas e fazendo uma interface. Ajuda, leva ministros ao Rio Grande do Sul, ajuda a orientar. Eu acho que pode colaborar. O que a gente não pode, o que a gente tem que tomar cuidado, eu acho, no Brasil, que é um desafio. Já mencionei isso ao ministro Alexandre Padilha, na reunião do Conselho da Federação, que foi instituído. O Brasil já tem um problema de governança federativa, porque no momento que você tem os municípios na condição de ente federativo, a União, o governo federal, muitas vezes bypassa os governos estaduais se relacionando diretamente com os municípios. E isso acaba gerando um problema de coordenação. Se você tem um problema de uma calamidade que atinge o Estado, 478 municípios de 497 foram atingidos, 95 deles em calamidade, ou seja, nessa extensão, incluindo a região metropolitana, com tantas demandas, é um problema do Estado. Fazer as relações diretamente com as prefeituras, que eu não estou dizendo que não possa fazer, mas tem que ser coordenado com o Estado, né? E o que a gente vê muitas vezes são relações diretas acontecendo e gerando alguns ruídos, né, de informação. Esse esforço de coordenação precisa haver disposição de todas as partes. Como eu disse, né, inclusive quando a gente demandou uma ação ao governo federal sobre manutenção de emprego e renda, eles preferiram fazer o anúncio antes de tratar com a gente sobre o pedido que a gente tinha. O que demonstra alguma dificuldade, né, de diálogo na hora, ou seja, o diálogo existe para receber a demanda, para tomar o café, para conversar, mas quando vamos partir para um encaminhamento, né, faltou diálogo nesse episódio, como às vezes acaba faltando em outros pontos. Agora, governador, passado esse pior momento da tragédia, agora nesse momento que também é muito difícil de reconstrução, porque as atenções estão menos voltadas, né? E a gente até estava falando aqui nos bastidores que ainda há um esforço muito grande da população se ajudando, né? Da população gaúcha se ajudando, que também é muito importante. Agora, olhando agora, o senhor faria algo diferente? Em termos de investimento, de prevenção? É claro que a gente está falando de uma tragédia, de algo que foi muito atípico. Vamos lá, né, Marcela? Se essa tragédia tivesse acontecido há 5 anos antes de eu ser governador, ou no início do nosso mandato,
encontraria um Estado que não estava conseguindo nem pagar o salário dos servidores, que estava atrasando o pagamento a hospitais, que tinha 1 bilhão e 200 milhões de reais de dívida acumulada na área da saúde, não estava pagando fornecedor de medicamento, estava parando de fornecer medicamento, estava atrasando pagamento aos municípios, que estavam parando serviços como o de Primeira Infância Melhor, que é um programa que o Estado tem para as crianças, enfim, porque o Estado não pagava. Você não tinha estrutura pública, a criminalidade no Estado estava em níveis altíssimos e a gente conseguiu reduzir porque as forças de segurança não tinham nem a reposição dos servidores que se aposentavam. Não tinha estrutura básica em muitas frentes. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado não tinha um helicóptero para fazer remoção de pacientes e atendimentos que nós adquirimos. Então, nesses últimos anos, a gente fez uma intensa agenda de transformação da máquina pública, se as dívidas tivessem capacidade de investimentos e reforçasse a sua capacidade de prestar serviços públicos. Então, como eu disse, seria uma calamidade ainda maior, um problema, uma dor ainda maior para os gaúchos, se nós tivéssemos sido acometidos por esse desastre no momento de fragilidade, em especial da máquina pública. Agora nós temos uma capacidade melhor de resposta, que não quer dizer que está perfeito, sem dúvida. A gente ainda está num processo de reestruturação do governo, do Estado, da máquina administrativa. É claro, né, se nós soubéssemos, olha, vai ter o pior catástrofe, você alinha as ações do governo para atender aquilo, mas é importante lembrar que antes disso tinha segurança pública com níveis altíssimos de criminalidade, o foco estava para lá, tinha a educação perdendo níveis no ranking entre os estados brasileiros e a gente focado lá para poder recuperar, e começamos a recuperar as posições. O Rio Grande do Sul estava na 16ª posição nos anos entre os estados brasileiros no IDEB nos anos finais. A gente passou para a 5ª posição entre os estados brasileiros a partir de uma série de ações que nós empreendemos. Tivemos a pandemia no meio do caminho, né? E o Rio Grande do Sul, mesmo tendo a população mais vulnerável ao Covid, população mais idosa, mais gente com comorbidades por conta do perfil da nossa população, mesmo assim fomos dos estados que tiveram entre as menores mortalidades, o menor excesso de óbitos causados aí pela pandemia. Então, o que eu insisto para a população é, este governo que que tinha salário atrasado e botou em dia, que tinha fornecedor recebendo com atraso e pagou as dívidas, esse governo que reduziu os indicadores de criminalidade para o mais baixo da história recente do Estado, desde que a gente tem índices de segurança padronizados desde 2010 para cá. 2023 foi o ano mais seguro do Rio Grande do Sul e esse ano vai ser ainda mais seguro pelo que os indicadores já estão apontando. Esse governo que enfrentou a pandemia garantindo entre os menores índices de redução de óbitos é o mesmo governo e o mesmo Estado que vai enfrentar essa situação e vai dar a volta por cima e, além de reconstruir, vai estabelecer um robusto sistema de resiliência, de adaptação, de capacidade de suportar novos eventos climáticos. Podem ter absoluta certeza disso. Bom, governador, esses eventos climáticos agora vão ser o novo normal, né? Acho que no mundo inteiro, mas falando em Brasil e falando de localização do estado do Rio Grande do Sul, tem uma chance disso acontecer com mais frequência. E essa reconstrução tem que ser feita olhando, obviamente, para isso. O que está sendo feito? O que vocês pensam que precisa ser feito para tentar melhorar? Até porque no último ano aconteceram vários eventos, se não me engano, 4, né? Não com essa proporção, mas... Tivemos alguns com grandes proporções, como foi no setembro do ano passado, no Vale do Taquari. A gente teve temporal em Porto Alegre no início desse ano, em janeiro. Mas a gente está vendo, como você mesmo mencionou, no mundo, né? O norte da Itália, o sul da Alemanha, no Chile, nos Estados Unidos, na China, episódios de eventos climáticos extremos que dão o claro recado de que a gente precisa ter, em primeiro lugar, né, as ações para contribuir menos com as mudanças climáticas, para prevenção, para mitigação do impacto do ser humano sobre o meio ambiente, sobre o planeta, mas sabendo que essas mudanças climáticas não retrocedem, ou seja, aquilo que já se provocou, aquilo que o homem já afetou o planeta, nem vai ser um estalar de dedos para desfazer e nem vai retroceder, então já tem que ter um processo de adaptação com cidades e estruturas pensadas para essa condição climática de eventos extremos mais recorrentes.
Muito bem, o que a gente fez? Então, a gente constituiu um plano que chamamos de Plano Rio Grande. E eu comparei com o Plano Marshall do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial na Europa, porque para nós é uma reconstrução, mas tem que ser uma reconstrução para melhor, né? Com adaptação climática, não apenas reconstruir as estruturas existentes, mas dar condição de suportar novos eventos climáticos e também com ações para ativar economicamente as regiões do Estado, enfim. Então é um plano de superação do Estado. E este plano, ele tem, de um lado, um conselho da sociedade civil para acompanhar, porque não vai ser, eu tenho 2 anos, 5 meses de mandato pela frente. Não vai ser nesse período que vai se fazer absolutamente tudo. Se lançam as bases, se encaminham ações, muitos temas já estarão endereçados e resolvidos, tantos outros ainda vão levar tempo para que se possa estabelecer esse robusto sistema de proteção e resiliência do Estado. Então precisa que a sociedade civil acompanhe isso para que, independentemente das trocas de governo que aconteçam, esse plano possa resistir, possa ir em frente. E de outro lado, um comitê científico, com a participação de dezenas de cientistas, desde geólogos, hidrólogos, né, climatologistas e outras, engenheiros, enfim, e de outras especialidades que colaboram na visão sobre este plano para que a gente possa acertar mais e errar menos. Infalíveis jamais seremos, mas se a gente ouve mais e traz a ciência junto, a gente consegue endereçar as ações de forma mais assertiva, até porque muitos dessas ações, desses investimentos vão envolver bilhões de reais, então a gente precisa acertar muito, né? Passa pela revisão dos sistemas de proteção existentes, onde já existe, como é o caso de Porto Alegre, do município de Canoas e da região metropolitana, da construção de novos sistemas, como é o caso de Eldorado do Sul, um município também na região metropolitana, e sistemas de proteção para outros municípios, especialmente ali na região metropolitana, que já tem anteprojetos que vinham sendo estudados, alguns deles já com estudos de impacto ambiental. Então vamos acelerar esse processo para poder viabilizar esses investimentos. Só nesses que já têm anteprojetos, a gente estima a necessidade de 4 bilhões de reais para investimentos em sistemas de proteção para essas cidades. Além disso, fazer os estudos para aquelas que não tenham ainda sistemas pensados, para identificar se há algum tipo de solução estrutural, ou seja, dessas de intervenções, de engenharia, enfim, ou se não houver, que tipo de solução não estrutural deva ser utilizada. Por exemplo, solução não estrutural é, a partir do plano diretor, estimular o desenvolvimento da cidade para locais mais seguros e criar sistemas de monitoramento mais precisos, com investimentos em sistemas de radares, estações hidrometeorológicas, enfim, entre outras, para poder emitir alertas e ter planos de contingência muito bem estruturados, além de criar uma cultura de capacitação, de educação, para que as pessoas atendam a esses planos quando houver algum tipo de evento extremo acontecendo. E tem alguma cidade que vai ter que mudar de lugar? Que se inviabilizou de alguma forma? O que a gente observa ali, né, a gente contratou já, inclusive, a Universidade do Vale do Taquari para fazer o estudo sobre as cidades do Vale do Taquari, com planos diretores sendo revisados para observar o que a gente tem uma primeira visão, e esse comitê científico, é importante dizer, não é o governador com o prefeito simplesmente, ou com algum secretário que define. Esse comitê científico será ouvido e será determinante para poder encaminhar essas soluções. Mas a gente observa que alguns municípios, especialmente nessa região do Vale do Taquari, precisarão ser estimulados a se desenvolverem em regiões mais seguras, não é exatamente tirar a cidade de um lugar e colocar um outro, mas dentro da mesma cidade, né, locais que sejam mais seguros, e o que vai envolver estabelecer áreas de uso restrito, então locais que foram muito afetados, muito impactados ali pelo rio Taquari, que não poderão ser ocupados novamente com residências e que deverão ser pensados como áreas de uso restrito, onde se desenvolvem parques urbanos e áreas que evitem ocupação também, porque se o governo simplesmente tirar aquelas pessoas de lá, colocar em outro lugar e nada fizer naquele espaço anterior, o que a gente observa, né, que é uma realidade das cidades brasileiras, é que acaba havendo uma ocupação depois irregular e quando vê ao longo do tempo, né, passam anos sem ter uma nova ocorrência, as pessoas se sentem um pouco mais seguras, acabam voltando e ocupando aqueles lugares, mesmo que se tenha
proporcionado outra habitação para elas. Então é importante que haja reorganização desses espaços para se transformarem naquilo que apareceu muito, inclusive, das chamadas cidades esponja, que nada mais é do que intervenções urbanas que evitem ocupação naqueles espaços e permitam que eles continuem sendo o espaço que o rio deve ocupar quando há cheias. Inclusive, a gente está buscando também consultorias especializadas, como a dos holandeses, já estamos encaminhando isso, estamos com um diálogo bem avançado, e a Holanda tem, inclusive, um dos projetos deles, se chama Room for the River, ou Espaço para o Rio, que significa uma série de intervenções que busca mitigar aí os efeitos sobre as cidades, entre elas a de dar espaço para quando o rio for extravasar, que ele não atinja localidades que estejam ocupadas. Então é uma série de ações concatenadas. Vão envolver esforço técnico, muito recurso público envolvido e muito da ciência, como eu disse, sempre dando a diretriz final. Porque se a gente for pensar em Porto Alegre, do ponto de vista da geologia, é muito vulnerável, o próprio aeroporto. A gente pensa, a reconstrução, vamos reabrir, mas pode acontecer isso em breve, Tomara que não aconteça, lógico. Não, mas num local que até independe um pouco, das ações, porque se for uma chuva muito forte... Ali na região metropolitana são áreas já muito adensadas, então é difícil você projetar, vamos tirar daqui e colocar em outro lugar. Pelo lugar é isso. Então, e ali existem soluções estruturais que economicamente se justificam para serem implantadas, muitas delas já foram implantadas, mas acabaram falhando. Aí... Agora, tecnicamente, se observa se a falha é de concepção, se a falha é de manutenção, mas que houve uma falha, houve no sistema de proteção da cidade, que é de responsabilidade do município, Porque aí depois também é um outro problema que a gente observa, obras que foram feitas na década de 60, pelo extinto DNOS, o Departamento Nacional de Obras de Saneamento, enfim, e que, quando foi extinto esse departamento no governo federal, os municípios acabaram pegando esses sistemas e eles respondem por eles. Então, isso quem tem a competência sobre o sistema de proteção de Porto Alegre é a prefeitura da capital. Agora nós vamos ter que trabalhar conjuntamente para identificar, fazerem os reparos emergenciais, que se houver um novo episódio mais brevemente, esse sistema tem a chance de resistir. O município já está encaminhando ações nessa direção e fazer uma visão depois mais ampla de revisão de toda a estrutura, de novas tecnologias que possam ser acopladas e que suportem os eventuais eventos climáticos extremos ali. Além de outras ações como desassoreamento de rios, dragagem também. O Estado está lançando um programa de desassoreamento de rios porque muito material de sedimentos se deslocou nessas chuvas e acaba gerando também acúmulos em determinadas localidades que, se houver uma nova chuva, pode significar eventualmente em alguma localidade o atingimento das águas com mais intensidade em um local que não tenha sido atingido ainda, porque o que se depositou de material lá acaba significando um novo comportamento do rio. Então a gente estamos separando recursos também bastante importantes para isso e devemos anunciar nos próximos dias um grande programa de desassoreamento de rios. Os técnicos, os especialistas, a ciência, portanto, apontam que não é uma solução para tudo e para todos os lugares, como alguns acham, vai lá, desassoreia, que significa tirar material do rio e o rio vai fluir melhor. Ele ajuda em muitos lugares ele é uma resposta, especialmente para a navegação, mas não significa que, diante de um volume gigantesco de chuvas, isso seja capaz de fazer com que o rio não tenha esse extravasamento e atinja determinadas cidades, mas nem por isso deve deixar de ser feito. O governo vai fazer um investimento muito importante também em desassoreamento de rios. Agora, governador, mudando um pouquinho de assunto, falando de eleições 2026, o senhor vai ser candidato a presidente? Puxa vida, Marcelo, assim, olha, você estava falando sobre eleições, eu pensei que você ia falar sobre eleições municipais, eu até brincar também o vou seguinte, falar, nem também. me lembrava que tinha eleição, na verdade, praticamente. A gente tem sido muito consumido por essa pauta e eu sempre digo, a eleição que realmente importa para mim não é a próxima, é a última, onde eu fui eleito governador, que me faz responsável pelo meu estado nesse momento. A gente ainda tem as eleições municipais, a política é muito dinâmica,
Eu nunca estive num cargo como governante, seja como prefeito ou como governador, pensando simplesmente na próxima eleição. Exatamente, políticos sempre estão sob suspeita, vão dizer que não é verdade isso. Mas eu asseguro aqui, eu fui prefeito sem imaginar que eu viesse concorrer a governador depois. A minha região, onde eu sou, no Rio Grande do Sul, a região sul, é a região mais empobrecida do estado, tem mais dificuldades econômicas. Elegeu um governador há mais de 100 anos, aquela região toda do estado. Nos últimos 40 anos, desde a redemocratização, os governadores do estado se revezaram entre governadores de Porto Alegre e de Caxias do Sul, que são as regiões mais prósperas do estado, a capital e a Serra Gaúcha. Para ficar claro aqui, né, alguns governadores nascidos fora, em outras regiões, mas vida política em Porto Alegre, é o caso do Tarso Genro, do Olívio Dutra. O Olívio Dutra é de Bossoroca, numa outra região do estado, o Tarso é de Santa Maria, mas foram prefeitos da capital, então a vida deles era na capital, né? Depois a gente teve lá Sartori, Rigoto, entre outros, ligados à Serra Gaúcha. Então não tinha nenhuma expectativa de que da região sul do estado eu pudesse me tornar governador, mas as circunstâncias acabaram favorecendo que isso acontecesse. Da mesma coisa, do Rio Grande do Sul poder ser um nome para a presidência da República, sempre para mim foi algo muito improvável. Um estado que tem dificuldades, que estava com uma crise fiscal tremenda nas suas contas, tem ainda agora esta fragilidade em função dessa calamidade. O meu foco é resolver o estado. Eu não estou pensando na próxima eleição. Com absoluta sinceridade, o meu foco é resolver o Rio Grande do Sul. Falando em eleições municipais, o PSDB perdeu muito espaço, né? Vem perdendo já faz alguns anos, vem perdendo espaço. Tem alguma expectativa ou qual a pretensão do PSDB nas eleições municipais desse ano de conquistar quantas prefeituras? Como eu disse, a política é muito dinâmica. A gente tem que compreender, né, que diante dessa polarização que se estabeleceu, de fato, o partido diminuiu muito de tamanho. Perdeu muitos municípios por conta da perda do governo do estado de São Paulo, e aí muitos prefeitos acabaram migrando para outras siglas. Isso é muito claro, a gente não tem a expectativa de tentar dizer que temos a mesma força que tínhamos no passado. Mas não é sobre ter a mesma força e o tamanho do passado, é sobre se manter vivo, né, para atravessar esse longo deserto dessa polarização que está aí, que não faz bem ao Brasil, para continuar sendo uma alternativa diante das frustrações que, inevitavelmente, essa polarização traz. A gente já saiu de um presidente, Bolsonaro, passamos para o outro polo, Lula, e as pessoas não estão exatamente felizes. Estão aí as pesquisas dizendo, a percepção sobre o presidente da República, sobre o seu mandato, podem oscilar um pouco, mas não há um entusiasmo, uma confiança em relação ao futuro do país. Essa briga, essa guerra de brasileiros contra brasileiros gera uma dificuldade de movimentação do país em direção ao futuro. A agenda que está posta para o Brasil não está sendo capaz de modernizar o país em direção a uma nova economia. Gera muitos receios, muito ceticismo, né? Teimam em tentar colocar o mercado como se fosse um grupo de pessoas no porão conspirando, e nada mais, o mercado nada mais é do que as pessoas investindo, né? As pessoas, os empreendedores que trabalham, que investem, e todo mundo investe quando acha, né, tem confiança de que vai ter retorno. Se percebe um cenário de incertezas, de riscos muito grandes, as pessoas ficam mais conservadoras nos seus investimentos. É isso que acontece, isso é o mercado, nada mais é que isso. Mas ficam sempre numa luta de nós contra eles, ricos e pobres, que faz com que o país não consiga avançar. Então o PSDB precisa estar vivo, eu diria assim, manter o PSDB vivo. Ele está vivo, ele está menor, mas ele continua vivo para poder ser num momento em que as coisas se ajustarem, as pessoas conseguirem olharem para o lado, lá esteja o partido que ajudou o país a se estabilizar, a se organizar, fortaleceu institucionalmente o país, como foi o governo do presidente Fernando Henrique. Agora, existe de fato essa polarização, e o PSDB, diante dessa polarização, né, que o senhor falou do centro, como que o centro pode crescer nisso? Como furar essa história, vou essa invocar bolha? o próprio presidente Fernando Henrique, né, que disse alguns anos atrás, o centro tem que polarizar. É nisso que eu acredito. A audiência está posta
para aqueles, né, que se posicionam. E o centro não pode ser, de maneira nenhuma, simplesmente um meio do caminho entre os dois. Ele é um terceiro polo, né, que tem que marcar as suas diferenças em relação a esses polos que estão aí colocados. E como se polarizar? Como fazer isso? Mostrando as diferenças, né? Eu digo assim, olha, não dá para aceitar, por exemplo, na pauta da segurança pública, que está aí, inclusive nas pesquisas, acertadamente sendo um dos pontos de grande preocupação do povo brasileiro. Segurança pública não é ou vai ser firme contra o crime ou vai ter sensibilidade social e cuidar de públicos vulneráveis para evitar que entrem no mundo do crime. Tem que ser as duas coisas. É insano pensar que você vai resolver criminalidade só com repressão. Mas também é ingênuo achar que você vai evitar que o crime se espalhe sendo leve, com um crime organizado pesado. Tem que ser duro, tem que ser firme, tem que ter punição severa, tem que dar respaldo para as polícias para que elas cumpram o seu papel. Mas nem por isso significa ter menos sensibilidade em relação a uma realidade que se impõe nas periferias, onde jovens são lançados para o mundo do crime por conta da total ausência do Estado, da ausência de políticas públicas que gerem efetiva proteção social, que façam com que possam acessar a escola e permanecer na escola sem precisar sair dela no ensino médio para poder ajudar a família a ter algum grau de sustento, né? Então tem que ter programa de proteção para essas crianças e jovens para que concluam esse ensino, que vejam que tem uma alternativa real, mas só fazer isso também, né, que por si só é muito importante, não vai ser o suficiente se não tiver, de outro lado, força contra o crime. Mas o que esses dois polos que protagonizam o cenário político brasileiro hoje parecem tentar vender é que, não, ou vai ser firme ou vai ser sensível com a população. Não tem meio do caminho, não tem nada que possa ter alternativa a isso. Eu acredito num caminho que concilia as duas coisas. E é assim que a gente faz no Rio Grande do Sul. A gente enfrenta a criminalidade com força, com firmeza, respaldamos a nossa polícia para não dar brecha para os criminosos, e insisto, os indicadores de criminalidade caem constantemente no Rio Grande do Sul, os menores índices da nossa história recente, e de outro lado, nós temos programas sociais como nunca o Estado teve, para proteger jovens, crianças, famílias em situação de vulnerabilidade e assim fazer com que a gente possa projetar uma paz mais duradoura para o Estado. Indo aqui para São Paulo, né? Estamos em São Paulo. Datena deve ser candidato mesmo aqui em São Paulo? Eu acredito que sim. Ele manifestou muita disposição. Conversando com ele, vejo alguém que tem indignação com a situação das coisas, disposição para o trabalho, conhece a cidade, conhece a realidade e pode dar uma grande contribuição nesse debate aqui de São Paulo. Poderia até ser uma cara nesse sentido que você falou, de ter um PSDB mais polarizado no sentido de defender a sua própria opinião? Ele vai nessa linha, porque acho que é muito claro, é uma pessoa que expressa suas opiniões, que coloca muitas vezes sem papas na língua para aquilo que pensa. Eu acho que pode dar uma grande contribuição nesse debate. Ele disse que vai até o final, eu acredito na palavra dele. Bom, o presidente Lula fez importantes acenos aí ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Queria saber se isso é um distensionamento, né, na tensão que foi histórica na relação entre os dois partidos. Vamos lembrar como que começou esse tensionamento, né? PSDB e PT tinham um diálogo até antes do Plano Real. No Plano Real, as críticas do PT ao Plano Real eram até mais comedidas até o momento em que o presidente, até o então ministro Fernando Henrique, passa a ser candidato. Aí o plano passou a ser achincalhado, atacado pelo PT. Aliás, lamento inclusive a posição do Partido dos Trabalhadores, que nos 30 anos do Plano Real faz uma nota criticando o Plano Real. É impressionante que a gente tenha, acho que é o único país no mundo em que o presidente da República e o seu partido trabalham contra a moeda. Isso não é admissível, né? Não é compreensível que façam isso. A gente tem um plano que ajudou a reduzir a inflação, controlou a inflação, né? Com isso inseriu milhões de famílias da camada da extrema pobreza, da pobreza,
no mercado de consumo, com a capacidade de planejar o que fazer com o seu dinheiro. E a partir disso, dessa estabilidade, ajudou o país a se estabilizar institucionalmente e criou programas sociais, montou a cama para que a gente pudesse ter os programas que inclusive o presidente Lula depois veio a criar. Então foi um plano que merece assim o respeito, né, no mínimo, além dos nossos aplausos, a meu ver. Os gestos que o presidente Lula fez ao presidente Fernando Henrique, acho que são importantes. Eu insisto, eu não acho, a política fica sempre querendo colocar má intenção no adversário, né? Tentando fazer supor que se o adversário faz o que faz, é porque ele quer fazer alguém sofrer, ele quer alguma coisa, ele quer roubar, ele quer isso, ele quer aquilo. Sempre colocando por trás das ações do adversário alguma má intenção. Eu não acho que o presidente seja mal intencionado. Eu não acho que ele tenha más intenções. Eu discordo da forma de pensar o governo e de ver o mundo em muitos pontos, mas eu acredito nas boas intenções do presidente. Agora, é claro, o problema é a prática política do Partido dos Trabalhadores, que muitas vezes acaba sendo, né, do quanto pior, melhor. Né? Vamos lembrar, não assinou a Constituição Federal, não apoiou o Plano Real, depois na Lei de Responsabilidade Fiscal também foi contra. Tantas ações que foram importantes para o Brasil ser o que é hoje, né, por mais que tenha problemas, muito melhor do que era no passado. Se você olhar uma perspectiva histórica, vai ver um país mais maduro, com mais inclusão social, ainda que tenha tantos abismos, né, que nos chocam, mas com maior índice de alfabetização, com melhores indicadores de saúde. O país é melhor hoje do que era há 40 anos, sem dúvida nenhuma. Tudo aquilo que foi estruturante para isso não contou com o apoio do Partido dos Trabalhadores, simplesmente por uma disputa política, né? Infelizmente, eles têm um pouco disso, de só ajudam se for com eles comandando. Se eles estão numa outra posição, aí passam para ser oposição para tudo e contra todos, e isso atrasa muito o país. Governador, voltando ao ministro Paulo Pimenta e a 2026, que ele deve ser um dos candidatos ao governo do Estado, isso foi muito criticado na época em que ele se tornou o ministro da Secretaria Extraordinária de Reconstrução do Rio Grande do Sul. Ele foi acusado não, né? Teve a ideia de análise de que ele estava usando aquilo politicamente para se viabilizar como governo, como candidato ao governo do Estado. Como que o senhor vê isso? Olha, a decisão do presidente de criar um ministério, eu acho que deve ter os cuidados de há um governo eleito, né? O presidente justamente buscou a sua eleição e assumiu o mandato, sendo justamente um defensor da democracia, né? Da legitimidade do voto popular, apelou muito para isso em função das ações de muitos contra a democracia. E ele exaltou isso. O voto tem um poder. E, neste caso, tem um governador eleito pelo voto popular para liderar o Estado. Isso não é teimosia impedir, olha, eu, né, que mando. O governador lidera um processo. Não é mandar para fazer o que quiser. Lidera, convoca a sociedade, mobilizamos setores, né? Mas a população me outorgou essa procuração para liderar o Estado do Rio Grande do Sul. Isso tem que ser respeitado. Então gera uma situação de alguma suscetibilidade, de alguma sensível, mas está dentro da legitimidade do presidente da República, desde que tomados os cuidados para que seja não algo para bypassar o governo, mas para ser ponto de apoio. Nem sempre isso acaba acontecendo, porque há eventualmente algum tipo de dificuldade de informação clara, límpida nesse processo. Mas há um esforço de todas as partes. O ministro Pimenta é de um outro partido que faz oposição ao meu governo, o meu partido também é um partido de oposição ao governo do presidente Lula. Isso talvez gere algum tipo de dificuldade? Gera. Mas o esforço de nós que estamos em cargos eletivos deve ser justamente, olha, a eleição passou, temos um momento agora, especialmente quem está em posição de executivo, no parlamento se expressam os embates. No executivo, nós temos uma responsabilidade nas políticas públicas. Então, a gente faz esse esforço. Aí, uma vez criado esse ministério
que já tem um ponto de sensibilidade, a escolha para quem vai ocupá-lo também é mais um ponto. Naturalmente, o presidente tem a legitimidade para fazer a escolha que lhe convier. Agora, eu prefiro olhar para o ministro Pimenta não apenas como alguém do presidente lá, mas também como um gaúcho que está no governo federal, para ser um embaixador e um porta-voz também das nossas necessidades no núcleo do poder. Se tem essa expectativa eleitoral, não sei quais são as aspirações eleitorais, que são legítimas, as que o ministro Pimenta tenha para o futuro. Se as tem, mais ainda vai ter que saber trazer respostas efetivas. Se isso vier em favor do povo gaúcho, estou muito satisfeito, né? Mas é importante que venham as respostas, que venham o atendimento ao que a população está clamando neste momento, né? Entre outros clamores está a dívida com a União não basta ser suspensa, ela tem que ter uma anistia desse período da dívida. Então, a gente demanda ao ministro Pimenta e ao governo federal que haja uma solução para a dívida do Rio Grande do Sul, que consideramos ser assim, algo que sufoca a capacidade de investimento do governo do Estado. E vamos lá. Vou pedir a licença para falar também sobre isso aqui, claro, Marcela, porque vejo manifestações, inclusive de editoriais de jornais e de artigos presentes nos principais veículos de comunicação, criticando esta renegociação da dívida que os estados estão buscando. Vamos deixar bem claro, a dívida do Rio Grande do Sul, vindo a ser paga integralmente, as parcelas ali na frente, deverá chegar a cerca de 15% da receita corrente líquida do Estado consumida com a dívida. É, portanto, mais do que o Estado gasta em saúde, que é 12% da receita corrente. Para poder fazer esses pagamentos sem ser sufocado, o Estado precisa gerar um crescimento econômico absurdo, como ele não tem conseguido ao longo da história, inclusive por conta das estiagens, dos problemas climáticos, das chuvas intensas, da sequência de secas que afetou a nossa capacidade produtiva, do perfil demográfico que é a população mais envelhecida do país, com a maior idade média, com um maior percentual de idosos. Isso tudo é um desafio também econômico, porque esse perfil demográfico atrapalha o desenvolvimento econômico do Estado. Quer dizer, deixar claro, né? Não estou falando contra os idosos, pelo contrário, é uma questão da qualidade de vida do Estado, por um lado, mas, por outro lado, muitas pessoas fora do mercado de trabalho. Então, isso gera uma dificuldade adicional. E, então, o Estado tem uma dificuldade de sustentar grandes níveis de desenvolvimento econômico, especialmente quando a própria União, que está nos tirando esse recurso na forma do pagamento da dívida, estimula os investimentos nas outras regiões. Porque para outras regiões do Brasil tem incentivo tributário da União, não é incentivo do Estado, é incentivo fiscal da União. Está aí agora na reforma tributária um incentivo automotivo para Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Tem Zona Franca em Manaus. Tem fundo constitucional que subsidia juros para empréstimos ao setor privado para Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A região Sudeste tem royalties que turbinam a sua arrecadação. Nós não temos Zona Franca, nós não temos incentivo automotivo, nós não temos nenhum incentivo federal, fiscal, nós não temos fundo constitucional, não temos royalties e ainda temos que tirar da nossa receita 15% para pagar a União. Está desequilibrado isso. Então, se não querem que o Estado renegocie a dívida, então nos deem as mesmas condições que dão para os outros Estados. Aí a gente faz o Estado crescer, a gente paga as contas sem ter nenhum problema. Se nos derem fundo constitucional, se nos derem participação em royalties, se nos derem os incentivos tributários que são dados para outras regiões do país, a gente faz o Estado crescer o suficiente para que ele pague a dívida sem ter problemas como ele tem tido historicamente. Mas se não vão nos dar isso, então que parem de nos tirar o que nos tiram na forma da dívida do contrato do Estado. Esse desequilíbrio que está muito pesado. E eu tenho a expectativa que, inclusive, o ministro Pimenta, com a proximidade que tenha com o presidente Lula, ajude a resolver esse tema. Muito bem, a gente conversou com o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, obrigada pela participação do senhor aqui no nosso estúdio. Bom trabalho nesse processo de reconstrução do estado e até uma próxima. Muito obrigado, obrigado a todos. Obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que essa entrevista fica na íntegra no site de Veja e também no YouTube. Até mais, tchau, tchau.